peço aos irmãos que venham abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo. Marcos 4. Nós vamos ler do 1 ao 8 e depois do 14 ao 20. Amém? Todos acharam? Marcos 4. Diz assim a palavra do Senhor: Voltou Jesus e ensinava à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas. No decorrer do seu doutrinar, no decorrer do seu doutrinamento, aqui o apóstolo Marcos falando aqui, agora Jesus começa a falar aqui no verso 3, que diz assim: Ouve, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Versículo 7. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Aleluia. Aqui nós vemos Jesus ali na praia, Mar da Galileia. Nós vemos aqui que a multidão ia se achegando a ele, ao ponto dele ter que entrar num barquinho para poder falar do reino de Deus, lançar a semente ali para aquele povo. E a palavra fala que ele entra ali e começa a falar em parábolas. É o que Jesus usava muito. Ele falava muito em parábolas. Ele contava histórias que as pessoas podiam entender melhor, porque tudo que ele falava fazia parte do cotidiano daquele povo. E nós vemos aqui, ele fala, e depois a palavra nos relata que quando ele estava a sós com os seus discípulos, os discípulos eles começam a indagar a Jesus a respeito dessa parábola. E nós vemos que no verso 13, aqui, antes de ler o 14 até o 20, a qual eu mencionei, nós vemos aqui que no 13 ele dá uma bronquinha, né, nos discípulos, dizendo assim: não entendeis esta palavra, e como compreendereis todas as parábolas? Ele faz essa pergunta para os discípulos. Se eles não estavam entendendo aquela parábola, como é que eles iam entender as outras parábolas que viriam? E aí depois ele começa aqui a explicar aquilo que ele havia falado. Aí aqui no verso 14 nós vamos ler, que diz assim: o semeador semeia a palavra.
e no 15. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Aqui, ele está falando daquela semente que caiu à beira do caminho. Não sei se todos aqui sabem como que é uma lavoura. Eu tive a oportunidade de conhecer uma lavoura. Eu colhi algodão, colhi arroz, quando criança. Então eu sei bem o que é isso. Mas talvez, para explicar melhor, você sabe um local onde as pessoas fazem de passagem, às vezes até mesmo aqui, na nossa região tem lugares onde aquelas torres, e mais ainda o pessoal pega e faz aquela passagem para cortar caminho. E esse local onde essas pessoas passam, onde as pessoas fazem caminho, a terra ela vai ficando tão dura, tão pisada, que não cresce nenhum tipo de grama ali. Muitas vezes você vê aquele mato enorme em volta, mas naquele caminho onde tem essa passagem, ali fica um solo duro, um solo seco, que não produz nada. Então aqui, quando Jesus está explicando aqui, que ele fala à beira do caminho, é um solo duro, é um solo ali a qual a semente ela cai e ela não penetra, ela não consegue penetrar. E aí Jesus fala que vem Satanás e a rouba. Assim é na vida dos seres humanos. A palavra, a semente, ela é lançada. Porém, tem alguns corações, algumas pessoas que não conseguem receber. Por ter um coração duro, por falta de interesse, ouve. Mas antes que essa palavra venha penetrar ao coração, Satanás vem e a rouba. A pessoa pode ouvir, pode estar numa igreja, ou até mesmo um servo do Senhor lançar essa semente, e a pessoa ouve, mas ela não tem interesse por aquilo. Muitas vezes, eu costumo dizer que as pessoas podem muitas vezes estar no culto presencial, o corpo, mas por muitas vezes a mente não está. Eu não sei se você já passou por isso. Aquele dia que você vem e parece que a semente ela foi lançada num solo duro. Porque por muitas vezes ela não faz diferença na minha, na sua vida. Ela cai, mas Satanás vem e a rouba das nossas vidas. Aquilo não penetra ao nosso coração. Aquilo não tem como penetrar, porque estamos distraídos, estamos dispersos com outras coisas. E aí, esse é o primeiro solo, à beira do caminho. E o segundo solo, semelhantemente, são esses semeados em solo rochoso, aos quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raízes em si mesmos, sendo antes de pouca duração, e em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Aleluia. Aqui é o segundo tipo de solo, onde Jesus explicava. É a semente que cai diante de um solo rochoso. Você pode imaginar um solo a qual tem pedras e pouca terra em cima. E aí essa semente ela é lançada. E diz a palavra que Jesus explica aqui
que essa semente ela cai nessa pouca terra e ela germina, ela nasce rapidamente, mas a palavra fala que não tem raiz em si mesmo. O que nós aprendemos aqui? O que Jesus está nos explicando aqui? Que é uma pessoa que ela ouve, ela se anima, ela no momento fica eufórica, ela aceita, ela recebe, mas porém ela não cria raiz. A pessoa, posso dar uma comparação, a qual a pessoa está num culto maravilhoso, a qual ela sente a presença de Deus, ela se emociona, ela chora, por muitas vezes levanta a mão, aceita Jesus, glorifica o nome de Deus, mas por pouco tempo, porque saindo ela, por não ter raiz, a palavra fala que vem as opressões, e até mesmo por muitas vezes, aqui fala em se escandalizar. Se nós ouvirmos aqui, essa palavra nos remete em que a pessoa ela entende o Evangelho, ela entende a proposta do Evangelho. Porém, quando ela começa a se aprofundar, começa a querer criar raiz, ela começa a ver que é difícil. Porque ela tem que renunciar. Ela tem que deixar para trás tudo aquilo que ela fazia. Porque conversão é a mesma coisa de mudar de direção. Se eu estava indo para a direita, agora eu vou para a esquerda. Então, quando ela começa a entender o Evangelho, começa a entender aonde que eu estou entrando, ela começa a compreender e começa a achar difícil. Por que se torna difícil? Porque ela não tem raiz. A semente, ela não pode permanecer em terra rasa, onde tem pedras, onde não tem como buscar os nutrientes, porque a raiz, quando ela penetra a terra, ela vai e pega os nutrientes da terra. E aí sim, ela pode florescer e a terra dá frutos. Mas essa é a pessoa que ela se escandaliza quando ela começa a ver que ela tem que abrir mão das suas próprias vontades, que ela tem que deixar tudo aquilo que era para ela certo, ela tem que começar a renunciar. Verdade. Quando ela olha, quando ela ouve aquilo que Jesus nos diz, que devemos deixar tudo aquilo que de velho para trás, e que ele vem viver uma nova vida na presença dele. Quando Jesus fala, pegue a tua cruz e siga-me, é difícil. Então, se não tem raiz, não tem como. Aleluia. No 18, os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrem, sufocando a palavra, ficando ela infrutífera. Aqui, Jesus explicando, aqui é um outro tipo de semente. Ela caiu e ela cresceu. Só que a palavra aqui nos fala que as sementes o sufocam. E o que nós podemos trazer para os nossos dias de hoje? O que podemos entender através
dessa explicação de Jesus. Que a pessoa, ela recebe a semente, a palavra do Senhor, ela começa até mesmo a criar raízes na presença do Senhor. Só que ela não conseguiu ainda se desligar das coisas deste mundo. As coisas deste mundo acaba sufocando esta pessoa. Ela aceitou, ela entendeu, ela até mesmo creu, mas ela não consegue. Ela não consegue continuar, permanecer, porque as coisas deste mundo, as riquezas, as vaidades, as coisas que nos tiram da presença do Senhor, começam a sufocar. E aí ela não consegue permanecer, ao ponto de que tudo isso vem fazer com que venha morrer. E aí, por fim, nós temos aqui no verso 20, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e as recebem, frutificando em 30, a 60 e a 100 por um. Aqui é uma colheita boa. De uma semente frutificou 30, de uma semente foram 60, e de uma semente 100. Até mesmo aqui nós vemos tipos de colheitas diferentes. Mas aqui nós vemos que é uma pessoa a qual foi lançado a semente. Só que essa pessoa é terra boa. Amém. É terra arada. É terra fofa. Não sei se todos aqui sabem como que é uma terra arada. Hoje, antigamente era com animal, tinha aquele, ia fazendo aquela vala, ia para cá e para lá até fofar a terra. Hoje tem o arado, que são aquelas rodas que elas vão cortando a terra ali e vai afofando a terra. E quando essa terra ela está dessa forma, ela lançada a semente, essa semente frutifica. E aí essa semente cresce e dá frutos. Essa é a pessoa que aceita e permanece. Amém. E cria raiz na presença do Senhor. Aleluia. Eu espero que aqui temos somente terra boa. Amém. Espero que a terra do meu e do teu coração hoje esteja bem arada, bem preparada. Amém. Para que a semente venha penetrar em nossos corações. Amém. E essa palavra ela venha fazer com que nós venhamos dar frutos. Em nome de Jesus. Eu quero, aqui é somente uma introdução, só que eu quero falar mais um pouco para depois entrar naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Antes de tudo, explicar mais um pouco sobre essa palavra. A semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a semente. O semeador é todos aqueles que anunciam a palavra de Deus. Muitas pessoas dizem, semeador é o pastor, é o missionário. Eu quero dizer para você nessa noite, o semeador é você. Amém. O semeador é todo aquele que recebeu a semente e frutificou. Amém. E hoje você é um semeador. Você pode lançar a semente. Aonde quer que você esteja, você pode ser um semeador. Você pode semear em vidas. Mas como vou semear? Se você tem a semente, a palavra de Deus, você pode lançar essa semente. Amém. Aonde quer que você vá, você pode lançar essa semente. E aqui também aprendemos que há 4 tipos de solo, né? À beira do caminho, rochoso, aquele que tem espinho,
e a terra boa. E algo interessante que o Senhor colocou no meu coração, que a palavra aqui não relata, mas me faz lembrar, quando estamos falando de semente, de terra, de cultivo, eu pensei, falta alguém aqui. E aí o Senhor me remeteu ali em João 15:1, onde o próprio Jesus fala que o Pai é o agricultor. Ali ele fala que ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Aleluia. E não é qualquer agricultor. Que a palavra do Senhor fala que em Jeremias 10 diz assim: eu sou o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os sentimentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amém. Aleluia. Amém. Esse agricultor, ele não é qualquer um. O agricultor que se forma, ele tem um conhecimento. Por estudar, ele começa a conhecer os solos. Mas esse agricultor que eu estou vos falando é o agricultor que criou todas as coisas. Amém. Que fez todas as coisas que os meus e os teus olhos possam enxergar nessa terra. Foi tudo criado por Ele. Tudo feito por Ele. Então Ele conhece. Ele conhece e Ele é especialista em solos e corações de pessoas, de humanos. Ele conhece o meu e o teu coração. Amém. Ele conhece a cada coração. E é Ele que trabalha em cada solo. O maior agricultor deste mundo não tem a habilidade que ele tem. Porque ele é dono de tudo, ele é dono da natureza, ele é o dono da chuva, ele produz tudo, é ele que faz tudo. Amém. Então é ele que prepara o solo. E eu quero te perguntar esta noite, você não precisa me responder. Qual é o tipo de solo que você se encontra nessa noite? Qual é o tipo do solo que está no meu e no teu coração? Aleluia. Agora, irmãos, tá ali. Em cima de tudo que eu falei, eu quero falar algumas coisas que podem nos ajudar a sermos solos férteis. Amém? Amém. O tema desse sermão é como ser um solo fértil. Aleluia. E algumas coisas, 4 coisas aqui, a qual nós devemos fazer para nos tornarmos solos férteis. A primeira delas é através da oração. Através da oração. A oração é o meio pelo qual nos conectamos e invocamos a Deus. Amém. E por meio dela podemos permitir que Deus prepare nossos corações, o solo, para recebermos a sua palavra, a semente. Irmãos, nós louvamos aqui hoje de nos rendermos. Quando nós nos rendemos em oração, o nosso coração começa a ser arado, começa a ser preparado pelo agricultor. Ele começa a trabalhar.
Porque Ele é especialista em fazer. Mas depende de mim e de você. Amém. Queremos sermos trabalhados por Ele. E quando nós entendemos e nos rendemos em oração, Ele entra e Ele trabalha. Aleluia. Sobre o meu e o teu coração. Aleluia. Segunda, através do estudo da palavra da Bíblia. Para recebermos a palavra de Deus, precisamos ler, estudar e meditarmos nela, pois, quando lemos a Bíblia, estamos plantando a semente da palavra de Deus em nossos corações. É necessário não somente orarmos, mas também nos aproximarmos da palavra. Amém. Porque quando entramos na palavra, nós aprendemos mais. E isso semeia mais ainda os nossos corações. Isso faz com que venhamos crescermos. Eu posso dizer que a palavra, além de semente, ela é um nutriente a qual necessitamos. Amém. Amém. É a palavra. Porque a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra do Senhor. Mas não é só ouvirmos. E muitas vezes, até mesmo quando nós lemos e lemos de voz audível, alto, em voz alta, nos penetra melhor. Então, faz sentido o que a palavra fala quando ouvimos. Eu, particularmente, quando eu ouço, penetra mais do que quando eu leio. Não sei se pelo problema que eu tenho em leitura, mas quando eu ouço, essa palavra ela penetra ao meu coração. Então, temos que lermos, Amém. Temos que ouvirmos, temos que buscarmos na palavra Amém. do Senhor. Terceira coisa, através da obediência a Deus. Não basta apenas ouvirmos a palavra de Deus, é preciso agirmos de acordo com ela, e quando obedecemos a palavra de Deus, estamos permitindo que a semente germine e produza frutos bons em nossas vidas. Não é só ouvirmos, não é só orarmos e ouvirmos a palavra do Senhor, mas quando nós obedecemos Amém. a palavra do Senhor, há mudança em nossas vidas, há mudança no solo dos nossos corações. Não tem como não haver mudança. Amém? Amém. E a última, através do compartilhamento da palavra de Deus. A palavra de Deus, quando compartilhada com outras pessoas, não só ajuda a espalhar a palavra, a semente de Deus, mas também nos ajuda a reforçarmos a compreensão e a aplicação da palavra de Deus na nossa própria vida. Que interessante. Quando nós lançamos a semente, quando nós falamos da palavra, automaticamente isso está nos favorecendo também. Porque quando nós falamos, nós ouvimos o que estamos falando. E essa palavra, ela é lançada para as pessoas, mas também aos nossos corações. Verdade. A gente costuma dizer, alguns pregadores, né? Eu já falei isso algumas vezes. E creio que sim, é a verdade. Que a palavra, ela vem primeiro para nós. Amém. Isso aí. Porque é falado primeiro conosco. Amém. Quando Deus
nos impulsiona a falar da palavra, primeiramente, é o que vem. Primeiramente vem para a gente. Então, quando a gente fala, a gente recebe. Eu já teve muitas vezes que eu preguei a palavra do Senhor e parece que ninguém estava recebendo. Mas o meu coração estava rasgando. Deus estava falando de uma forma tão tremenda comigo, que eu não conseguia me conter, eu tremia. Era tão forte, que eu falei para a igreja, se vocês não estão recebendo, acho que está vindo tudo para mim, porque era muito forte assim, aquilo que eu sentia enquanto falava da palavra, aquilo trabalhava em mim. Já havia trabalhado antes, mas no momento que eu estava aprimorando, parece que estava muito mais forte, muito mais constante. Então, é bom nós falarmos e lançarmos a semente, porque vai favorecer a nossa. Aleluia. Amém. Amém? Amém. Eu quero falar um pouco de mim. Eu já fui, acho que todos aqui, todos nós já passamos por várias etapas de solos. Eu já fui solo duro, aquele solo onde a semente não penetra, porque eu já ouvia falar de Cristo, acreditava, mas porém não dava ouvido, não queria saber. E o agricultor, ele trabalhou o sol do meu coração. Porque a primeira experiência que eu tive com Deus foi através de uma cura. A cura de um câncer. A cura do câncer na cabeça de um meu irmão que estava internado no hospital das clínicas, desenganado pelos médicos, com um câncer do tamanho de uma laranja, ao meio da cabeça, a qual os médicos falaram que não teria mais jeito. E eu digo para vocês que teve um jeito. A medicina não tinha jeito, mas para Deus teve jeito. Ele tinha 18 anos, ele vivia falando que com 18 anos ele morreria. E da forma como ele falava, 18 anos estava internado no hospital das clínicas, desenganado pelos médicos, a qual os médicos falaram para minha mãe que se ela quisesse levar para casa, poderia levar, não tinha o que fazer, não tinha como operar. E foram até lá e lançaram semente. Lançaram semente num coração que aparentemente era solo duro, era solo difícil, aonde por outras vezes tinham lançado e Satanás tinha tirado. Mas o agricultor trabalhou. Essas pessoas falaram que Jesus podia curá-lo. E ele falou que Jesus é esse. Que eu com 18 anos estou morrendo nesse hospital. Mas quando essas pessoas saíram, elas simplesmente lançaram a semente. É o que eu e cada um de nós aqui temos que fazer. É lançarmos a semente. Porque você não somos especialistas em solo. Por muitas vezes olhamos para solos, corações difíceis e não queremos até mesmo lançar a semente. Aonde o Senhor fala, não olhe para o solo. A semente é minha, a palavra é dele. O que eu e você temos que fazer é somente lançarmos a semente e jamais deixarmos de lançarmos a semente. Aonde quer que passarmos, temos que lançarmos a semente. Foi lançada a semente. Esse pessoal saiu do hospital e o doutor trabalhou. Ele se ajoelhou no banheiro, estava com os olhos tortos, boca torta, tinha entortado por causa do câncer. E ele ajoelhou pela primeira vez diante do Criador. Aleluia. E fez uma oração. A primeira oração dele. Se esse Deus existe, eu quero ser curado. E aonde eu for, eu vou falar desse Deus. Naquele momento ele sentiu
algo diferente, ele começou a chorar. Um cara duro, ateu, chorou na presença de Deus. E naquele momento, ele foi curado. Glórias a Deus. Ele começou, no decorrer da semana, a voltar a boca, os olhos, normal. Os médicos fizeram uma bateria de exame, chamaram a minha mãe e falaram: mãe, nós não sabemos explicar diante da medicina, mas algo aconteceu, como se ele não tivesse tido nenhum tipo de doença. Glória a Deus. Aleluia. Aquela cabeça. Isso para a honra e glória do Senhor. Aleluia. E por que eu estou falando isso? Porque não há sol que o agricultor não possa trabalhar. Aleluia. Glórias a Deus. Se eu estou aqui hoje, se você está aqui hoje, é porque o agricultor tem trabalhado. Amém. Ele tem afofado e tem arado a minha, o meu e o teu coração. Eu, de solo à beira do caminho, me tornei solo pedregoso, porque isso me fez acreditar, me fez querer, mas foi por pouco tempo. Quando eu vi que era difícil, eu me escandalizei. Eu saí da presença do Senhor. Mas eu glorifico a Deus porque Ele não desistiu. Amém. Já haviam sido lançados 2 tipos de sol. Mas mal sabia eu que o sol estava sendo trabalhado. Aleluia. Eu creio que esse agricultor, ele jamais para de trabalhar no solo. Amém. Então eu te pergunto mais uma vez: como será que está o solo no meio do teu coração? Será que somos terra boa? Te faço essa pergunta. Pergunte a si mesmo. Se somos terra boa, o que estamos produzindo? 30 por 1? 60? 100? Eu digo por mim. Essa palavra ela vem de encontro ao meu coração. E eu peço perdão a Deus. Porque por muitas vezes eu me pergunto, e diante dessa palavra eu me pergunto, que tipo de terra tenho sido? Será que eu posso me considerar terra boa? Será que eu tenho dado frutos? Essa é uma palavra qual vem para nos fazer refletir. Amém. Amém? Amém.